Tarde te amei, beleza infinita, antiga e tão nova, verdade sem fim. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. O Senhor esteja em nossos pensamentos. Em nossos lábios. E também em nosso coração. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste. E um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias." Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram." É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E esses confirmaram:
Realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Olá, meu irmão, minha irmã. Novamente estamos aqui reunidos para juntos meditar a palavra de Deus. Hoje, o terceiro domingo da Páscoa, a gente vê Jesus agora se manifestando através da Eucaristia. Os discípulos de Emaús, quando eles estavam voltando para Emaús, porque depois de tudo que aconteceu, Jesus ter sido crucificado, eles voltaram tristes para sua cidade, para Emaús. E eles iam falando de Jesus. Quando Jesus se aproxima e entra no meio deles e começa a perguntar o que eles estavam falando. O primeiro ponto que eu queria comentar com vocês, meu irmão, minha irmã, que Jesus havia prometido onde tem duas ou mais pessoas falando dele, ele estaria presente. Então, nesse momento aí, a gente vê Jesus realizando essa promessa dele. Tem dois falando dele, ele se aproxima e começa a conversar com eles. Ao perguntar a tristeza deles, eles falam tudo sobre Jesus. E Jesus começa a explicar para eles que eles estavam muito lentos para entender a palavra. E começa a falar deles do Antigo Testamento. Até que eles chegam em casa. E Jesus faz de conta que vai embora e eles convidam Jesus para comer alguma coisa antes. Aí Jesus abençoa o pão. E no momento que ele abençoa o pão, ele desaparece na frente dos dois. Nesse momento, eles mudam de pensamento. Eles veem que era Jesus que estava no meio deles. E o jeito de ele partir o pão fez com que eles entendessem mais quem era Jesus. Então Jesus não apresenta mais ali diante deles fisicamente, porque Jesus já estava no pão consagrado. Olha que interessante. Então Jesus, ele se apresenta na Eucaristia. E daí, meu irmão, minha irmã, a gente tira vários pontos para entender, né? O primeiro ponto é que Jesus, ele está presente na Eucaristia e se apresenta na comunidade no momento da consagração do pão e do vinho. Então, cada vez que a gente vai à missa e acontece a consagração do pão, Jesus novamente está ali presente. Não precisa a gente ver Jesus com os olhos. É preciso ver Jesus na nossa consagrada através da nossa fé. A nossa fé é que é a resposta da presença de Jesus no meio da comunidade. A gente nota aí também que as primeiras comunidades, eles repartiam o pão, eles consagravam o pão. Então, todas as vezes que consagra o pão, ali Jesus está presente. Porque a consagração, quem faz acontecer é o próprio Jesus. Ele mesmo disse, né? Todas as vezes que fizerdes isso, novamente eu estarei no meio de vocês. Agora, em relação a esses discípulos de Emaús, eles eram um casal assim, de muita fé. Eles aí voltando para casa, entristecido, porque eles acreditavam muito em Jesus. Apesar do acontecido dele morrer na cruz, eles tinham muita confiança que Jesus era o rei. Então Jesus mostra para eles que ele tinha ressuscitado. E esses discípulos voltam imediatamente, os 11 quilômetros, eles já tinham andado 11 quilômetros, eles voltam para dar testemunho que tinha visto Jesus. Olha que interessante. E fala que reconheceu Jesus ao partir do pão. Para nós, como igreja, traz para a gente assim, uma grande alegria de saber que no momento da celebração da Santa Missa, Jesus está ali presente. Eu costumo dizer que quando a coroinha bate o sininho, é um alerta, olha Jesus ali. Né? É o momento da gente olhar para a Sagrada Eucaristia e ver Jesus ali no nosso meio. É como Jesus dissesse, eu aqui.
estamos aqui juntos para celebrar este momento. E Jesus, ele, todas as vezes que nós nos encontramos para celebrar, esse nosso amigo Jesus é que nos convida e participa. Esse Jesus que entra no meio da comunidade e começa a atuar, assim como ele fez com os discípulos de Emaús, né? Ele entra naquela comunidade, apesar de ser 2 pessoas, era uma comunidade que estava falando de Jesus. E ali ele começa a induzi-los a entender a palavra de Deus e depois consagra o pão. É muito interessante essa passagem que nos chama a viver a Eucaristia. Amém? Recebam a bênção. O Senhor esteja convosco. Por intercessão de Nossa Senhora do Pilar, desça sobre cada um de vocês a bênção de Deus. Dando a vocês muita paz, saúde e perseverança na fé. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificar a Deus com vossa vida. Bom domingo e até semana que vem, se Deus quiser. A jangada está no mar, como um hino à liberdade. Sua vela é infinito, no infinito que atrai. E nas ondas e marés, o seu rumo é navegar. Ninguém poderá parar a corrente do amor.